Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira, começando com o pé direito. E que vitória ontem no Maracanã, a gente vai falar muito sobre isso, por isso eu peço para você logo de cara fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, sua inscrição é muito importante, acione o sininho das notificações, é tudo de graça, você clica no curtir para deixar um like nesse vídeo e compartilhar. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. Falando da partida de ontem do Maracanã, 10ª rodada do Campeonato Carioca, Taça Guanabara, o Vasco venceu o clássico com o Flamengo por 1-0. Que jogo que o Vasco fez ontem no Maracanã, alegrando demais a sua torcida. Você está vendo fotos do jogo feitas pelo craque Daniel Ramalho, da assessoria de imprensa do Vasco. O Vasco que jogou um primeiro tempo muito bom, colocou 2 bolas na trave através do Pedro Raul, mas no segundo tempo, logo aos 3 minutos, uma jogada da esquerda, você está vendo aí, do Piton, que fez o cruzamento, foi o corte e o Puma Rodrigues acertou esse petardo, fazendo o Vasco 1-0. O Vasco que depois ainda teve um pênalti desperdiçado pelo Pedro Raul, outras oportunidades, mas o time, através do Léo Jardim, conseguiu segurar o resultado. Vasco 1, Flamengo 0, e com esse resultado, o Vasco agora ocupa a 3ª colocação com 20 pontos e fica muito perto da classificação para a próxima fase, até porque a 11ª rodada será disputada nesse meio de semana. Você está vendo aí na tela todos os jogos. O Vasco vai enfrentar o Bangu, jogando em São Januário, apenas por uma vitória simples para conseguir a classificação. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre essa situação da classificação para as semifinais, mas antes vamos trazer aqui o técnico Maurício Barbieri analisando essa vitória do Vasco. Eu acho que a vitória traz repercussões em diferentes escalas ou setores, né? Primeiro, é muito importante a gente conseguir entregar um resultado que a torcida ansiava muito, pela festa que a torcida vinha fazendo nos nossos jogos, apoiando, cantando, incentivando até o final. Então esse era um desejo nosso. Eu sei que o torcedor queria muito a vitória no Clássico, porque ela não vinha, acho que há 10 jogos, se eu não me engano. Então a gente entrou com esse desejo grande de fazer isso, com o desejo de tentar consolidar essa construção, consolidar não no sentido de terminar, né, mas de dar um passo adiante nessa construção de equipe, nessa construção de forma de jogar que a gente vinha tendo. E eu falei isso até anteriormente ao jogo, a gente tinha que buscar um equilíbrio entre manter a nossa identidade, mas também procurar se adaptar às circunstâncias, porque sempre jogar com uma equipe muito qualificada como é a equipe do Flamengo sempre é um desafio, e eu acho que a gente se comportou muito bem, acho que a gente fez um grande jogo. Estamos todos muito felizes, eufóricos, mas agora é manter os pés no chão, comemorar até amanhã. A partir de amanhã a gente já tem que ter o foco no jogo de quinta-feira, que é importante para a classificação, e o foco de novo naquilo que nos permitiu vencer esse jogo. Isso é importante. Essa vitória não começou hoje aqui às 18h10. Ela começou na semana de trabalho, ela começou nas semanas que a gente vem se preparando, na maneira como os jogadores têm trabalhado, se dedicado, assimilado tudo que a gente pede. Então a gente precisa voltar a nossa atenção para essas coisas, para continuar trilhando um caminho positivo, que é o que a gente está fazendo nesse momento. E sempre que tem jogo do Vasco, no dia seguinte, aqui no Bom Dia Gigante, tem ele, de forma exclusiva, Jean Faísca, analisando mais uma vitória do Vasco no Campeonato Estadual. E aí, Jean, o que você achou dessa vitória de 1-0 sobre o Flamengo? Salve! Bom dia, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Aliás, bom dia não, Faísca. Ótimo dia. Depois da vitória de ontem, que o Vasco encaminhou a sua classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. O início de uma nova era, de um Vasco que compete, de um Vasco que consegue jogar de igual para igual com um dos melhores elencos da América. E olha que o projeto do Vasco está apenas no início. Se a gente tiver a oportunidade de assistir novamente os melhores momentos de ontem, dá para ver o tanto de oportunidade que o Vasco teve durante a partida. Eu vou citar aqui rapidamente, além do gol, as 2 bolas na trave do Pedro Raul, o pênalti perdido pelo Pedro Raul e também o gol perdido pelo Nenê. Então eu tô falando aí de 5, 6 chances claras que o Vasco teve durante o jogo. Quando a gente lembra do que era esse Vasco até o ano passado, em que jogava por uma bola e mal conseguia entrar na área do adversário quando pegava uma equipe qualificada como é o nosso rival. No jogo de ontem, a gente pode aqui falar da
boa atuação de vários jogadores do Vasco. Léo Jardim, excelente, goleiro que passou muita tranquilidade. O Pumita, que não fez um bom primeiro tempo, mas depois fez um golaço. Miranda estava bem, Capasso entrou, deu conta do recado. Léo Pelé, muito firme. Piton, defensivamente, um monstro, procurou apoiar também. O Rodrigo, deixando uma ótima impressão e que pode ajudar também na equipe profissional do Vasco. O Jair, somente, que esteve um pouquinho abaixo. O Andrei, que é um ET, realmente um jogador muito diferenciado. Lá na frente o Alex Teixeira parece ter reencontrado o futebol com que fez que ele tivesse uma boa carreira aí na Europa. Pedro Raul, apesar do pênalti perdido, colocou 2 bolas na trave. E o Peck só que esteve um pouquinho abaixo. Então assim, e o Vasco que teve no segundo tempo aí na entrada do Marlon Gomes, que contribuiu, do Figueiredo, enfim... Parece sim que a gente tem um caminho para ser trilhado e o trabalho é muito novo, um trabalho aí de 60, 70 dias. Eu fico imaginando a hora que o Vasco estiver com esse elenco completo. Lembrando que ontem o Vasco entrou em campo com 6 jogadores oriundos do Vasco SAF, já com dinheiro, e com 5 jogadores que já estavam no Vasco. Então imagina a hora que esse número chegar a 8 a 9, o que esse elenco não pode entregar de alegria para o torcedor vascaíno. Abraço, galera! E um dos grandes destaques do Vasco na vitória de 1-0 ontem foi o goleiro Léo Jardim. Ele que vestiu pela primeira vez o número 1 do Vasco após a saída do Thiago Rodrigues, ele assume o número 1 do Vasco e a titularidade. E ontem fez grandes defesas e conseguiu parar o ataque do Flamengo. E Léo Jardim fala exatamente sobre a sua atuação, mas principalmente a vitória do Vasco no clássico com o Flamengo. Foi uma vitória muito importante, tanto pelo clássico, pela grandeza do jogo, mas também pela classificação, e era uma vitória que a gente precisava muito. Agora a gente vai para a última rodada, dependendo da gente, para se classificar. E foi um grande jogo de toda a equipe, eu fico muito feliz de poder contribuir, mas a equipe toda está de parabéns, foi um grande jogo, uma grande partida, e só mostra que a gente está no caminho certo. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o zagueiro Miranda saiu no primeiro tempo, sofreu uma contusão no pé, ele que teve uma entorse. Você está vendo na tela aí uma foto divulgada pelo próprio jogador. É dúvida para o jogo de quinta-feira contra o Bangu, mas mesmo assim a gente torce bastante para que não seja nada grave com o zagueiro Miranda, que vinha fazendo uma boa partida. Já o meio-campo Nenê, que entrou no segundo tempo, fez a sua partida de número 200 com a camisa do Vasco, ele que recebeu inclusive essa camisa aí em homenagem a essa marca. E para fechar, vamos falar sobre um assunto muito chato, ruim, mas tem que ser tratado e a gente tem que ficar de olho nessa situação. Muitas brigas que aconteceram não só no entorno do Maracanã, nos bairros próximos entre as torcidas de Vasco e Flamengo. É lamentável, eu não vou trazer aqui nenhum vídeo, nenhuma foto relacionada a essas brigas para não dar ainda mais cartaz. Mas a polícia, a segurança do Rio de Janeiro tem que ficar de olho e é lamentável o que aconteceu fora do estádio do Maracanã relacionado a essas brigas. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos trazer novamente o técnico Maurício Barbieri. Antes do campeonato começar, Maurício Barbieri deu uma entrevista na sua apresentação dizendo que o Vasco era dos 4 grandes clubes do Rio, o que tinha ainda estava mais atrás, até porque estava passando por uma reformulação. E ontem ele foi perguntado se o Vasco ainda continua com uma 4ª força ou ele acha que pode ter mudado. O Maurício Barbieri fala sobre isso. Sim, não, eu lembro disso.
E eu não sei se vocês vão se lembrar, mas eu também disse que o Vasco era o time da virada. E o nosso desejo é conseguir dar essa virada. É evidente que eu não tenho como dizer quando isso vai acontecer, mas... E nem vou te responder se isso já aconteceu, porque eu acho que é prematuro. Mas o que eu posso te dizer é que a gente está no caminho certo. Eu acho que a gente tem cada vez se aproximado mais, tem feito bons jogos de igual para igual, jogos competitivos. E esse era o primeiro desafio, até que a gente consiga em algum momento ser superior aos adversários. É difícil, eles têm essa vantagem de tempo, de construção na nossa frente, mas a gente vai trabalhar nessa direção sempre. E como eu disse, o Vasco entra em campo na quinta-feira contra o Bangu em São Januário. O Vasco precisa apenas de uma vitória simples para conseguir manter entre os 4 primeiros e conseguir a classificação. Só que há possibilidade do Vasco até terminar na segunda colocação na Taça Guanabara. Não há mais possibilidade de título, até porque o Vasco tem 20 pontos, o Flamengo tem 23, o Fluminense 22. E Flamengo e Fluminense vão se enfrentar na próxima rodada. Vamos supor, se o Flamengo vencer o seu jogo, o Vasco terminaria na segunda colocação apenas com uma vitória simples sobre o Bangu. Se o Fluminense vencer o jogo, o Vasco também tem condição de terminar na segunda colocação, vencendo o Bangu pelo placar mínimo, já que tem 2 gols a menos que o Flamengo. O Flamengo perdendo o jogo pro Fluminense, dependente do placar, o Vasco igualaria a questão do saldo de gols e passaria nos gols marcados, e por isso o Vasco tem grandes possibilidades de terminar na segunda colocação. E aí enfrentaria o terceiro colocado com aquela margem de poder empatar os 2 jogos das semifinais para ficar com a vaga na decisão do Campeonato Carioca. É muito importante o Vasco vencer o Bangu e conseguir a classificação, pelo menos na segunda posição da primeira fase, para ter o critério de desempate na final. E o técnico Maurício Barbieri fala sobre esse confronto com o Bangu. E agora a gente tem, como eu disse, comemorar até amanhã e depois colocar os pés no chão. A gente ainda precisa de uma vitória, vamos estar jogando em casa, espero que a torcida compareça e faça festa como tem feito, que apoie, que nos ajude, porque a gente conseguindo essa vitória e a classificação é um passo importante, não só em termos de objetivos competitivos para o Vasco, mas de oportunidade da gente melhorar ainda mais essa construção de equipe, de elenco. A gente conversou isso antes do jogo, de que apesar de nós estarmos num processo de construção, só se constrói uma equipe vencedora vencendo. E os jogadores entenderam isso, levaram isso para dentro da cabeça e do coração, se dedicaram demais e a gente está bastante feliz com essa vitória. Esse, o técnico Maurício Barbieri, e nos bastidores do Vasco, o pensamento agora é mesmo de título do Campeonato Carioca. O time está muito perto de conseguir a classificação, vão ter todo o respeito do mundo relacionado ao Bangu no jogo de quinta-feira para buscar essa vitória e essa classificação. Mas depois da classificação, o Vasco foca demais em buscar o título estadual, que não vem desde 2016. Então o Vasco precisa sim conseguir a classificação e o pensamento de todos no clube é sim buscar o título do Campeonato Carioca. É claro que a grande motivação do Vasco esse ano é a Série A do Campeonato Brasileiro, depois de permanecer 2 anos na Série B, mas o foco também do Vasco nesse primeiro momento é sim buscar o título do Campeonato Carioca. E aí, torcedor, acredita que possa sim vir o título estadual desse ano? Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. Foram 3 clássicos, jogamos bem contra o Fluminense, acabamos sendo derrotados, mas vencemos Botafogo e Flamengo. O Vasco está mesmo em uma ascensão muito importante, mas eu quero saber a sua opinião, a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos. Mais uma vez, agradecer demais você que assistiu a gente ontem, com transmissão ao vivo, com imagens a partir do aplicativo da Dali, uma audiência espetacular no nosso pós-jogo, mais de 18 mil pessoas assistindo a gente simultaneamente, é muito bacana. A maior live falando de Vasco e Flamengo ontem no pós-jogo, com certeza foi do canal Atenção Vascaínos. É muito bacana ter esse reconhecimento por parte de vocês. Por isso que eu peço para você se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo, acionar o sininho das notificações, deixar também o seu compartilhamento, copiando o link, avisando para todo mundo, seguir a gente nas redes sociais, @avascaínos, e também no nosso segundo canal Ave Mais. O card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir, porque tá muito bacana. Hoje vai ter a nossa tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite, e eu conto demais com a sua audiência. E para fechar esse Bom Dia Gigante, assim como a gente fez na abertura, homenageando a torcida do Vasco, que fez uma grande festa no Maracanã, a gente fecha com a saída dos torcedores do Maracanã e ontem puxando também um casaca com ele, meu parceiro, Luiz Amadeu. Confere só. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!
Dinamite sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!